Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Alexandra, eu sou pedagoga aqui na UERJ, fico no Laboratório de Tecnologias de Informação e Comunicação. Hoje a webconferência vai ser do Programa Ciências Sem Fronteiras, sobre os relatos de experiências. Então nós temos o Luiz Felipe, que está nos Estados Unidos. Ele vai apresentar para a gente um pouquinho da experiência dele, como está sendo lá. Temos também a Gabriela, que voltou do Canadá, a Tatiana, que também voltou do Canadá, e o Hudson, que também foi um dos que foram para o Canadá. E temos outras duas pessoas que estão interessadas em ir para os Estados Unidos, que é o caso do Alex e do Alan. E depois vão fazer algumas perguntas. Ao longo da webconferência, as perguntas que vocês forem tendo, pode colocar aqui no bate-papo, que a gente vai repassando e eles vão respondendo, tá bom? Eu agora vou passar para a professora Nelly. Nós estamos em parceria com o DCI no projeto UERJianos pelo Mundo, que visa justamente compartilhar um pouco da experiência dos que estão em intercâmbio, como aqueles que têm interesse em fazer o intercâmbio. Boa tarde a todos, boa tarde aqui no Brasil, quem está nos Estados Unidos creio que ainda é bom dia. O interesse aqui desse momento, exatamente, são os alunos que voltaram do nosso intercâmbio, do Intercâmbio Ciências Sem Fronteiras, pela UERJ, relatarem um pouco dessa experiência, tirar dúvidas de vocês que querem ir, e aqueles que estão no momento fora, também poder passar e conversar com vocês sobre o programa. Então, de uma maneira geral, o nosso programa, ele tem atualmente 200 intercambistas no exterior. Estados Unidos nós temos em torno de 50 estudantes, Canadá em torno de 50, o Reino Unido, Austrália, França, Alemanha, Itália, Portugal, Espanha e Coreia do Sul. Então, realmente, nós temos alunos espalhados em vários países e que podem contribuir bastante, contando a sua experiência para aqueles que estão se candidatando nessa nova chamada. A nova chamada para 20 países foi aberta semana passada, as inscrições estão abertas até o final de novembro. É importante que vocês leiam o edital e que se informem no Departamento de Cooperação Internacional aqui da UERJ sobre os critérios nossos e os documentos necessários para a candidatura. Eu vou logo passar para o pessoal, alunos intercambistas que chegaram, que vão começar a se apresentar para vocês, e depois eles vão estar aqui abertos a todas as perguntas que vocês queiram fazer de qualquer ordem. Como é que eu intercâmbio pessoalmente, em termos acadêmicos, aproveitamento. Exatamente a gente abriu esse espaço para isso. Então, obrigado a todos que estão nos ouvindo e que vão participar, e já vou passar logo para o Luiz Felipe, que está nos Estados Unidos e que ofereceu, inclusive, passar uma pequena PowerPoint para a gente conhecer um pouquinho a vida dele lá. Então, Luiz Felipe, não sei se ele já está nos ouvindo. Essas conferências via vídeo, esse bate-papo via vídeo, ele vai continuar na quarta e na quinta. Amanhã, então, a gente vai estar falando especificamente sobre os países da Europa, os alunos que estão em intercâmbio lá e aqueles que têm interesse. E na quinta-feira, aqueles que têm interesse na Austrália e na Coreia do Sul, China, vão ser os nossos próximos bate-papos aqui. Já está nos vendo? Olá? Tudo bem? Olá, boa tarde. Você está nos Tudo ouvindo, bom? Luiz Felipe? Vocês estão me ouvindo? Ok. Então, bem-vindo aqui ao nosso bate-papo via vídeo. Espero que você esteja tendo uma boa experiência aí nos Estados Unidos. Queria então que você se apresentasse rapidamente, dizer quando você chegou, o curso que você está fazendo e apresentar o que você preparou para a gente. Olá, boa tarde a todos. Gostaria primeiramente de parabenizar o DCI pela iniciativa da conferência. Meu nome é Luiz Felipe, eu faço Geografia na UERJ Campus Maracanã e era bolsista do Núcleo de
Estudos e Pesquisa sobre Espaço e Cultura, NETEC. Eu estou em Nova Orleans, Louisiana, estudando na Dillard e na Tulane University. Acho que a gente está te ouvindo. Luiz Felipe, eu vou pedir para você repetir um pouco, porque a gente ainda está te recebendo um pouco cortado. Tá melhor agora? Ok. Vocês me escutam? Pode continuar. Luiz Felipe, você poderia repetir, por gentileza, de novo, se apresentar, porque eu acho que a gente teve um probleminha de comunicação. Você podia repetir novamente? Meu nome é Luiz Felipe, eu sou estudante de Geografia no campus Maracanã. Era bolsista do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Espaço e Cultura, NETEC. Eu estou em Nova Orleans, Louisiana, e eu estou estudando na Dillard University e na Tulane University. Ok. E quando que você chegou aí? Eu cheguei em janeiro desse ano. Quando que você chegou? Certo, e você ficará aí até janeiro de 2014? Eu fico até maio de 2014, porque eu fiz 4 meses, o Spring, até maio, eu fiz um curso intensivo de inglês. Foi a primeira turma que eles ofereceram esse curso de inglês. Depois eu fiz um Summer Program na Tulane University. E agora eu estou no Fall Semester e eu fico até o Spring Semester do ano que vem. Ah, ok, então. Na verdade, você fez o curso de inglês durante o primeiro semestre e aí agora começou o curso basicamente na tua disciplina, que é a geografia. Exato. Ok. Eu vou fazer uma pergunta geral. Como você escolheu essa universidade? Eu sei que vocês escolhem um país e depois então vocês têm aquela opção de 3 universidades, né? Essa universidade que você está, foi uma das 3 que você selecionou, que você fez a sua opção? Não, essa foi a única universidade que primeiramente ofereceu o curso de inglês. Então fomos 20 alunos selecionados, somente 12 aceitaram participar. Então nós não tivemos opção de escolha, teríamos que vir para cá fazer o curso de inglês. Posteriormente, preenchemos o Common Application novamente, o qual pudemos escolher qual universidade nós gostaríamos de ir. 6 alunos preferiram ficar em Nova Orleans e os outros 6 saíram de Nova Orleans. Todos foram, o IAI realocou de acordo com as nossas opções. Certo. Então você está bem dentro da sua área onde você está hoje nessa universidade. Sim, eu escolhi continuar em Nova Orleans porque aqui eles têm, por causa do Katrina, eles têm uma parceria entre todas as universidades que eu posso pegar matéria nas 4 universidades que tem aqui em Nova Orleans. Ok. Você gostaria de apresentar um pouquinho a universidade, a sua vida aí, pra gente? Então, eu separei uns slides que falam sobre o Visa Day, o dia que nós fomos no consulado para poder tirar o visto e receber as orientações da CAPES. Aqui é a cidade de Nova Orleans, ela é bem dividida entre pré-Katrina e pós-Katrina. A cidade está sendo totalmente remodelada porque sofreu muito com o impacto do furacão. A cultura é uma cultura que se parece muito com o Brasil, Salvador e Rio de Janeiro. É carnaval o ano inteiro, jazz, a cultura negra tem muito impacto. Essa é a Dillard University, esse é o grupo que chegou no começo comigo.
O programa tem coordenação da professora Áurea Diab. Ela é uma brasileira que mora nos Estados Unidos há 18 anos. A universidade realizou vários festivais com o objetivo de promover a integração entre os alunos internacionais e nós pudemos apresentar um pouco sobre a cultura brasileira, sobre a dança, samba, carnaval e comidas típicas. Essa foi a formatura do programa, que foi dividido em aulas de escrita, fala, compreensão oral e aulas sobre a cultura americana. As matérias que eu peguei aqui na Dillard foi Urban Economics, Urban Studies, Money, Bank and Financial Marketing, Principles of Geography and Spanish. A Dillard foi bastante noticiada pelo Jornal de Nova Orleans, porque hoje ela está com 42 brasileiros e ela também recebeu o programa de professores do IAI. Então, durante o summer, nós recebemos 27 professores de Salvador, professores de língua inglesa. Essa é a Tulane University, é uma universidade judaica, que a maioria dos alunos são alunos de Nova York, Nova Jersey, judeu, e é uma universidade que está no top 5 dos Estados Unidos na área de prevenção de desastres naturais e de estudos judaicos. As matérias que eu peguei na Tulane foram mais relacionadas ao meio ambiente, Physical Geology Lab, Extreme Weather e Social Problems. E o que eu achei muito interessante foi a forma como eles estudam em laboratório todos os desastres ambientais. Então eu separei essas fotos que mostram uma simulação de deslizamento de encosta com diferentes tipos de sedimentos, diferentes tipos de rochas e diferentes obstáculos. Então nós pudemos relacionar e ver o tempo que demora para a água deslizar, e o meu professor ele tem pesquisa sobre o Rio de Janeiro, então ele ficou bastante interessado. E eu gostaria de terminar a minha apresentação resumindo que eu acho que essa oportunidade é fundamental para todos os alunos e que os alunos têm que abraçar isso de uma forma única, porque eu vejo que tem muita gente que vem para cá só na forma de querer aproveitar e esquece dos estudos. E eu acho que todo conhecimento que a gente recebe aqui de alguma forma uma forma de quando eu voltar para o Rio de Janeiro poder ajudar o povo carioca e o Brasil, que eu acho que sofre muito com essa área de desastres naturais. É basicamente isso. Ok, Luiz Felipe. Obrigada aí pelo seu depoimento, pela sua apresentação. Estou vendo que você está se empenhando bastante, que é isso mesmo que a gente espera dos alunos, né, que abracem o programa de uma maneira bastante madura, né? A gente sabe que tem uns pontos bastante positivos, aqueles um pouquinho mais delicados, né, saudade, etc., mas que realmente vocês consigam contornar. A gente tem uma série de perguntas aqui. Você está recebendo aí algumas perguntas, e nesse meio termo aí que você lê, talvez a gente possa passar para alguns dos nossos alunos que voltaram e também possam começar a se apresentar aqui, né? Então, a primeira menina, Tatiana, você está mais perto, vem até aqui. Boa tarde aqui no Brasil, né? Meu nome é Tatiana, estão me ouvindo bem? Meu nome é Tatiana, eu voltei do Canadá, na University of Alberta, tem cerca de um mês, e sendo que eu fiquei lá durante o período de um ano, sendo 4 meses realizando estágio de iniciação científica. Então, acho que a primeira coisa que eu posso relatar, a primeira coisa que me vem à mente quando eu falo do intercâmbio é com relação à receptividade do povo canadense. A Gabriela também foi para o Canadá. O povo canadense é muito receptivo com os estrangeiros de uma forma geral. Eles
a gente não sente um clima de xenofobia como pode acontecer em outros lugares. Eles não somente aceitam, como eles têm muita curiosidade em saber a cultura. A cultura deles é muito mista. Pelo menos, onde você ficou? Toronto. Toronto, eu fiquei em Alberta, que é no lado Pacífico, no lado da British Columbia. Pelo menos em Alberta, eu via muita mistura de culturas, em especial chinesa, tailandesa, latina, muito colombiano, muito mexicano. Brasileiro está começando aí, porque a cidade onde eu fiquei, Edmonton, ela é uma cidade relativamente pequena para padrões brasileiros, tem menos de 1 milhão de habitantes. É uma grande cidade, mas não uma Toronto, mas eles têm essa mistureba cultural. Então, mas do jeito que eles crescem, justamente por eles crescerem com tanta diversidade, que eles aceitam ela muito bem. Inclusive, essa mistura, como é que eu posso explicar? A gente vê isso no dia a dia da faculdade. Quando eu andava pelo campus, porque o padrão canadense, o fenótipo canadense, é um padrão norte-americano, né? O pessoal é caucasiano, uma pele com pelos claros e tal, mas a gente vê que não era a maioria, não chegava nem a ser a maioria isso no campus, pelo menos na University of Alberta, não era a maioria. Tinha muito asiático, muito povo latino. Eu era bem escura comparada com o povo, tanto que eu não tinha pego o sol direito lá, então não tinha um tratamento, eu só posicionamento acadêmico, já sou do estilo de ensino lá. Eu achei bem interessante no sentido, eu não tive muito, por conta da natureza das disciplinas, que eu sou da biologia, eu não tive muito conteúdo laboratorial, prático, mas eu achei interessante o jeito que eles dão as disciplinas, pelo menos aqui na UERJ, é comum os professores darem disciplinas no sentido bem ao longo da semana, né? Tipo, 2 tempos, 3 vezes por semana. Lá eles tentam passar a disciplina em poucos dias, no máximo 2 vezes por semana. Então você tem que dar muito mais sozinho, talvez. Sim, eles dão essa sugestão. As disciplinas que eu peguei, eles davam muita leitura. Eles dão essa oportunidade ao aluno tentar estudar por conta própria, compactando a disciplina em um horário específico, pelo menos na universidade onde eu fiquei. Mas para as dificuldades, assim, de ser ao longo, inverno um pouco longo no Canadá, né? Então, escuro demais, talvez, né? Especialmente esse inverno que eu fui, foi o inverno mais longo dos últimos anos. Foi muito longo, e assim, normalmente são 6 meses de neve, e nevou em abril. Abril é primavera, em teoria. Desculpa. Desculpa, gente. Mas o inverno, quando eu fui, o inverno foi especialmente longo esse ano. Ele veio mais cedo, começou a nevar em Edmonton no início de outubro, sendo que é para nevar no início de novembro. Isso começou a nevar um mês mais cedo e terminou de nevar no meio da primavera. Então, eu acho que a maior dificuldade que eu posso relatar não foi o inglês, não foi a aceite das pessoas, foi mesmo o clima. Foi frio para burro. Foi muito frio. Como é que foi Toronto? Não, Toronto começou a nevar, talvez. Meu nome é Gabriela, sou de Biologia da UERJ e passei um ano na Universidade de Toronto, no Canadá. Então. Começa mais. Boas e as dificuldades que você encontrou lá, termos acadêmicos. Bom, a primeira dificuldade foi inglês. Quando eu cheguei, eu vi que apesar de ter tirado uma boa nota nos testes de inglês e de sempre ter feito curso de inglês,
o meu inglês não era tão bom. Eu travei, foi a minha primeira vez fora do país. Eu literalmente travei, não conseguia me comunicar como eu deveria. Só que isso foi resolvido em 1 mês, 2 meses no máximo, e eu já estava, né, fluente. Aconteceu muito, também com muito brasileiro. Hoje eu considero, depois de 1 ano, considero que eu sou fluente na língua e não tem nenhum problema. Em relação ao aceite, não tive nenhuma dificuldade, tanto em pessoas que a gente conhece nas ruas, quanto na universidade, porque Toronto é a cidade mais multicultural do mundo. O que você menos via era canadense. Canadense com aquela cultura canadense, aquele estereotipo canadense. Você não vai achar isso em Toronto, você vai achar asiáticos, muito brasileiro, a comunidade brasileira em Toronto é enorme, é muito difícil você se distanciar, porque tem o pagode do Rio, tem o funk, tem o forró, tem o axé da Bahia. Então isso é um ponto muito importante para quem vai para Toronto, saber separar as coisas. E tem um bairro brasileiro, tem um bairro português, tem um bairro, tem todos os bairros de Toronto. Tem a Chinatown, que é gigantesca. E em relação à faculdade, em problemas, acho que no início, para me adaptar ao método de ensino foi difícil também, porque eu estou acostumada com o professor toda hora à sua disposição, né, te falando tudo, te falando até o livro que você tem que ler, e lá não era assim, eram apenas uma matéria, tinham 4 tempos por semana só. E isso, a quantidade de créditos, se eu fosse transferir aqui para o Brasil, eu precisaria de muito mais créditos na mesma disciplina, de carga horária. E sim, foi muito difícil, mas a Universidade de Toronto, eu fiquei surpresa como ela abraçou os estudantes. Ela ensinava tudo, ela fazia muitas reuniões, muitas conferências sobre como você deve se portar numa aula, como você deve tirar notas da aula, que eles chamam de take notes, como você deve estudar para a prova, para o midterm, como você pode aproveitar todas as atividades que a universidade tem para te oferecer, tanto cultural quanto de academia, tudo. Ela realmente abraçou todos os brasileiros, montou um núcleo só para o Ciência Sem Fronteiras. Sim, fizeram mesmo na Universidade de Sim, e tem crescido, eu estou vendo que tem crescido cada vez mais. Eles fazem atividades só para o Ciência Sem Fronteiras, tudo é relacionado ao Ciência Sem Fronteiras no Departamento de Cooperação Internacional da Universidade de Toronto. E sobre as matérias, foi difícil no início, mas pelo meu curso ter campo, eu consegui uma interação que muitos não conseguem, que é fazer realmente amizades no meio acadêmico, no meu curso. Porque eu também era a única brasileira. Então, se eu não interagisse, eu não ia viver, eu não ia sobreviver à faculdade. Eu não ia conseguir estudar para a prova, não ia conseguir fazer assignments, nada. E esse ponto eu não tenho do que reclamar, eles me abraçaram, são meus amigos até hoje, e, e é isso. Não tive nenhum problema. Depois que essa barreira foi vencida, de como se portar numa aula, né? Como pegar esse método deles, eu não tive mais problema. Porque eu tive a ajuda deles também. Meu nome é Hudson Coisotti, eu também faço geologia aqui na UERJ e como a Gabriela fomos para o Canadá, né? Eu fui... a minha história é um pouquinho complicada, né? Porque quando eu fui aceito no Ciências Fronteiras, eles me mandaram para uma faculdade que eu não tinha escolhido, que foi a University of Fraser Valley, e ela não tinha o meu curso de graduação, que era geologia, tinha geografia. Aí, como eu também fiquei 1 ano lá, né? Fiquei de agosto do ano passado a agosto desse ano. Assim que eu cheguei lá, eu conversei com o pessoal do CBE e para tentar, né, resolver a minha situação de transferência, né? Se houvesse a possibilidade. Aí, em dezembro, com 3 meses já lá, a gente
A gente reuniu outros alunos que também estavam nessa mesma situação e eu consegui a transferência para Lakehead University, em Ontário, né? Em cima do Lake Superior. E lá eu já comecei a fazer as matérias acadêmicas em janeiro. Quando eu cheguei lá, estava menos 30. E teve uma semana que fez menos. Teve umas 2 semanas que fez menos 40. Então, eu me adaptei legal ao frio, né, lá. Mas é bastante frio. Foram uns 5 meses assim de neve. E é complicado o inverno, né? Você tem que rezar bastante. Tem que rezar bastante, fazer bastante amizade, que é complicado. Aquela parada de dá uma depressão. Teve umas 2, 3 semanas que eu fiquei só indo pra aula e dormindo. Então vocês têm que se ocupar aí com as atividades até que a faculdade ela proporciona a vocês e tal. Mas na questão acadêmica eu gostei bastante de lá, né? Eu fiz foram 4 matérias, 3 de geologia, eu fiz Petrology, que é petrologia de mineral, fiz estratigrafia e fiz geoquímica e fiz depósitos minerais como ouvinte lá. Eles têm pra galera que, não sei se alguém faz aí essa próxima chamada de ser geólogo, mas o pessoal lá da Lakehead University, eles têm uma base boa, assim, de mineração, têm uns bons laboratórios lá, boas amostras, que se você for tentar mesmo para estudar, você aprende bastante. Mas eu acho que, assim, resumindo, assim, de dificuldade que eu tive lá, foi a questão de saber estudar, né, que é totalmente diferente daqui do Brasil. Lá você tem 3 horas semanais para cada aula e você tem que absorver, né? Tem que fazer toda a leitura prévia do que você vai estudar e chegar lá, só absorver o máximo também que o professor tem a te oferecer e é meio que corrido, né? Mas ao contrário do Brasil, eles disponibilizam mais horas para você estudar, né? Então, que nem o pessoal que estava estudando comigo lá do 8º período, eles tinham 5 matérias no máximo. Então, eles tinham parte da manhã toda para estudar, grande parte da noite. Então, e lá como o estágio é no verão, então eles não ficavam vou para o estágio, ou então vou para... Você tem um tempo hábil para poder estudar. Diferente do Brasil, que tem o estágio de manhã e à tarde a aula. Então, tem que se organizar. tem. É uma forma de ver o estudo. É organização. Lá você vai ter muito tempo livre, então a organização tem que saber não perder o tempo também. Isso. E aproveitar também para viajar, né? O Canadá é lindo, né? Então, tem que ir lá nas Rocky Mountains lá. Então, tem que saber, né? Organizar o tempo e aproveitar. Mas acho Como são as provas? É feita essa avaliação? Você tem um momento aí que você tem que se dedicar mais. isso. E lá é engraçado que eles têm assim, no midterm e no final, tem uma semana antes livre para você se dedicar, né? Eu não tive muita dificuldade em relação, assim, à prova, questão de prova mesmo, porque eu aprendi essa organização de estudo deles e deu para ir tranquilo, mas eu puxei matérias que tinham muita terminologia, então eu tinha que focar bastante nisso. Mas fora isso foi tranquilo, não foi. Eu só tenho uma crítica ao sistema de ensino canadense que eu não sei se é específico, está muito certo? Não sei se é específico da universidade que eu fiz ou se vocês também tiveram essa problemática, era com relação ao peso das midterms. Eles valorizam muito a final, porque os cursos que eu fazia era uma midterm
ou 2 midterms, dependendo da disciplina, e uma final. São 3 provas. Só que a crítica que eu tenho era com relação ao peso delas. A final, que é a última prova, chegava a valer 60% da nota. Uma única prova. E caiu o curso inteiro. Caiu o curso inteiro nem era problemática. A problemática era o peso. 60% mais, você podia ser reprovado se você fosse. Que foi o que aconteceu? Eu não cheguei a ser reprovada, mas a minha nota caiu muito por conta da final, porque foi uma época que eu estava fazendo outras finals ao mesmo tempo. Eu estava com um projeto de pesquisa do Brasil que eu estava precisando editar. Eu não pude me dedicar tanto ao estudo e eu tirei uma nota relativamente baixa se comparada às outras midterms. Então, a única crítica que eu faço ao sistema canadense de ensino, pelo menos relativa à universidade que eu frequentei, foi o peso, a distribuição do peso das provas e também dos trabalhinhos, por exemplo. Trabalhos, você podia fazer, eu fazia trabalho toda semana, virava à noite fazendo trabalho e valia, sei lá, 20% da nota. Nem isso, às vezes, dependendo da disciplina. É só isso que eu tenho de crítica. Obrigada a vocês. Agora a gente vai abrir um pouco as perguntas do pessoal que está nos enviando. Pensando se você queria ler algumas já, por gentileza. Vocês, por favor, fiquem à vontade para fazer perguntas. Vocês vão ter que sair agora. Vocês gostariam de fazer logo uma pergunta? Bem, inicialmente, qual universidade vocês vão? 2 alunos aqui atrás, eles vão ter que se ausentar porque eles têm aula exatamente agora. Me parece que algumas das dúvidas que eles tinham foram sanadas aqui pelos nossos alunos que voltaram. Agora, então, a gente vai começar a colocar as perguntas que vocês fizeram para os nossos intercambistas. Inicialmente foram feitas algumas perguntas para o Luiz. Eu só vou aqui ativar o áudio e vídeo dele para que ele possa responder. Olá, vocês estão me escutando bem? Luiz, eu já ativei aqui o seu vídeo. Tem algumas perguntas que foram Vocês me escutam? direcionadas para você. Ok. Eu gostaria de apresentar a diretora do programa. Sim? Oi? Luiz, você quer apresentar a diretora para eles? Ou quer fazer as perguntas? Ok, é porque eu acho que as perguntas de língua ela vai saber responder com precisão, que ela tem informações sobre isso que eu não tenho. Ok. Então eu vou fazer melhor. Eu vou ativar o áudio dela. Só um minutinho, tá? Eu posso começar respondendo as outras? Eu vou ativar. Então, Pode sim, pode começar a responder, que eu estou aqui ativando, vou ativar o vídeo e ativar o microfone dela. Tá bom? A primeira pergunta aqui, Luiz, foi... eu já tinha feito 8 anos de cultura inglesa, eu já tinha feito intercâmbio, eu tinha um inglês que eu considerava avançado, mas quando eu cheguei aqui, na prova do Michigan que nós fizemos pela faculdade, numa escala de 80, a minha primeira nota foi 60. Nós ficamos no nível 4, de 1 a 5. Então, o nosso curso de inglês foi no sentido mais de nos lapidar e colocar os alunos preparados para como que é o Academic Program nos Estados Unidos. Então, nós aprendemos a fazer papers, nós aprendemos as regras que a Universidade de Chicago, como é a nossa BNT. Nós fomos mais modelados para encarar o inglês da academia.
não o inglês que nós estamos acostumados a ver no Brasil. Exato. Inglês mais técnico, né? Uma outra pergunta direcionada para ele, né? Tinha uma outra pergunta aqui. Mário, a geografia não está entre as áreas prioritárias, mas prevenção e identificação de desastres ambientais, energias renováveis e petróleo e gás estão nas áreas prioritárias. E isso envolve geografia. Então você pode se inscrever e se você tem todos os critérios de língua, participação de iniciação científica, nota CR alto, isso eu acho que eleva o seu critério de seleção e eles estão selecionando quase todo mundo. Eu vou complementar só o que você falou, que realmente a geografia na UERJ, ela está no centro de tecnologia, né? Então, ela é, sim, uma das disciplinas que são aceitas pelo Centro Sem Fronteiras. Então, vocês estão homologados, dependendo do seu CR, são homologados pela UERJ e depois vocês passam pelo critério do Centro Sem Fronteiras. Alguma outra pergunta direcionada a ele? A Maria Andrade fez outra pergunta também, Luiz. Ele menciona aqui que ele e o Lucas estão interessados na parte linguística requisitada pela... Eu acho que essa parte seria bom a professora Aura falar, porque ela é a coordenadora do programa, então, e ela é diretora do Departamento de Línguas da Dillard University. Então, só um pouquinho antes de a gente passar a professora Áurea, que a gente está fazendo o teste para saber se ela está nos escutando, eu vou passar para os nossos outros alunos também, que tiveram essa experiência do inglês, e eles vão falar um pouquinho o nível... Eu gostaria só de falar uma coisa antes. Quanto que eles tiveram que fazer o curso adicional. Com relação ao sistema educacional que a nossa amiga, eu esqueci o nome dela, do Canadá falou, aqui nos Estados Unidos não tem tanto peso o Final Exam. Normalmente, midterm e Final Exam tem a mesma porcentagem. Se variar um pouco, é questão de 5% só do Final Exam para o midterm. Participação em sala de aula, presença e homework e discussão em sala de aula tem muito peso e impacta na nota. Então, o aluno que não vai à aula, o aluno que não faz trabalho e não lê os textos, não discute na aula, ele tem a nota muito reduzida, fazendo com que a prova não pese tanto na nota final dele. Ok, interessante essa informação. Só complementando a questão, de fato, eles não, pelo menos na universidade, as disciplinas que eu frequentei de uma forma geral, só teve uma disciplina das 4 que eu fiz que o professor deu foco à questão presencial, porque as outras disciplinas que eu peguei eram umas disciplinas em massa, digamos, só aquelas disciplinas de 40, 50 alunos, então eu tive aula em auditório. Uma delas foi literalmente eu tive aula em auditório, então a discussão nesse caso era inviável, mas na outra disciplina, que era uma coisa bem específica, que era Wildlife, Ecology and Management, que era um grupo mais restrito, então a turma, se eu disser que tem 15, era muito. Então ali, nesse caso, tinha que ter discussão, tá? E o que eu achava muito justo. Com relação ao inglês, quando eu fui, eu tive uma problemática do inglês que, originalmente, o meu plano inicial era ir para a Austrália. Era tentar Queensland, que lá tem um currículo da biologia muito bom para o que eu queria, da ecologia, né? Mas eu fui rejeitada por conta do TOEFL, que a nota de TOEFL exigida lá era 80 e eu tirei 75. Mesmo com essa diferença de 5 pontos, é considerável, então eles me rejeitaram. Eu não me lembro agora se eu tirei 75 ou 70. Na Universidade de Alberta, se você tirasse entre 70 e 80,
ou algo desse gênero, no TOEFL, você poderia ir fazendo um curso de inglês, que foi o meu caso. Eu fiz uma disciplina de meio período, 2 meses, para complementar o meu inglês acadêmico, mais especificamente. Se eu fosse aprovada nessa disciplina, eu poderia cursar as outras, que foi o caso. Eles não deram uma nota, eles só dão um aprovado ou não aprovado. Então, eu complementei o meu inglês, além de ter feito esse curso, já que eu estava nesse intervalo, eu complementei o meu inglês com atividades culturais da universidade. A Universidade de Alberta, ela tem um convênio específico do Ciências Fronteiras, mas a gente fazia as atividades, eles tinham um final de semana sim, um final de semana não, uma atividade cultural, do tipo, vamos ao museu tal, vamos a Jasper, nas Rocky Mountains, vamos esquiar, vamos ver as esculturas de neve, sempre tinham eles sempre oferecem um evento cultural. É o momento que você usa para treinar o seu inglês, porque eles não faziam só com os brasileiros, eles misturavam todos os programas internacionais propositadamente para os alunos interagirem. Eles até quando a gente formava os grupinhos, os professores sugeriam, os coordenadores sugeriam de misturar, se você não ficar com brasileiro, justamente para você ser forçado a praticar o inglês. E também, até porque é uma falta de educação você falar a sua própria língua com outras pessoas perto. Eu me senti muito constrangida em situações, por exemplo, que eu estava em um grupo de chineses, eu teve um desses eventos que eu fiquei só com chinês e nenhum deles estava falando inglês. Então, eu fiquei constrangida ali. Então, eu imagino os outros se eu estiver falando português com meu colega. Então, eles estavam a ser estimulados para você não falar sua língua entre seus amiguinhos, para você interagir sim com os outros. Então, eu tirei 5,5 no IELTS e consegui ser aprovada. Consegui ser aprovada com curso de idioma. Lá na Universidade de Toronto, eu vi que, mesmo ficando no nível avançado do inglês lá, eu vi que brasileiro era uma das nacionalidades que mais falavam inglês. Que falava inglês muito bem. Porque quando você convive muito com chinês, com japonês, com todos os asiáticos, você tem uma certa dificuldade até mesmo para aprender a língua e para praticar o que você está aprendendo no curso de inglês. E apesar de que o curso de inglês foi 50% writing e os outros 50% nas outras modalidades da língua. Ou seja, eu não aprendi a falar, eu não aprendi a ser fluente no curso de inglês. Eu aprendi a escrever, eu aprendi a fazer relatório, a fazer texto em inglês. Posso dizer que fiquei fluente? Posso, mas só quando eu entrei na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, comecei a fazer amizade, aí o meu inglês deslanchou. E é isso que eu tenho a dizer para vocês, que o curso de inglês é muito bom, mas não é ele que vai te fazer ficar fluente, não. É o seu convívio. Eu não fiz o TOEFL. Sim, eu fiz o TOEFL, especificamente falando, eu acho que vai ser o contrário. O TOEFL, pelo que eu discuti com muitos brasileiros lá, pouquíssimos fizeram TOEFL. Eu fiz o TOEFL porque eu vi que era um teste muito aceito e tal. Aí, por via das dúvidas, eu fiz o TOEFL. Mas eu extremamente não recomendo você fazer o TOEFL. Eu recomendo fazer o IELTS, primeiro de tudo. Porque o TOEFL é um teste mecanizado, especialmente o TOEFL. Então, o IELTS você conversa com o entrevistado. O TOEFL, se você não falar, não der a resposta do speaking, naquele tempo ele literalmente corta a sua gravação. Porque você fala com uma máquina, você não fala com uma pessoa. Em um momento, as únicas pessoas com quem eu conversei foi a menina que me levou até o computador. Só isso que eu tive de contato. Então, se você tem um inglês bom, eu considerava o meu inglês, não excelente, eu considerava o meu inglês bom. Mas quando eu fiz o TOEFL, eu tirei essa nota, eu até deixei de ir para um país que eu queria por conta disso. Se você tem um inglês bom, o TOEFL vai reduzir a sua nota. Eu não recomendo fazer o TOEFL. Eu fiz o IELTS, tirei 5. Meu inglês era intermediário avançado. Mas eu não me preparei tanto pro
para fazer o exame, né? Então não pude obter uma maior nota. Já lá no Canadá, eu tive a sorte de cair numa universidade, a primeira que eu fiz, que ela tinha excelentes cursos, né, de inglês. E eu fiz reading, fiz umas 6 matérias de inglês. E eu pude aprimorar isso. Mas como a Gabriela falou, se você quer falar, tem que fazer. Não é tem que fazer amizade. Você vai fazendo amizade e vai conversando. Porque eu percebi que muita gente lá fez que não fazia amizade nenhuma, entendeu? E só ficava falando português, ainda tem lá. Só no português, 1 ano de português. Ah, beleza, foi lá, fez tudo, mas não praticou tanto, né? E como eu era o único da minha faculdade, do meu curso de graduação que estava fazendo, né, lá, né, no caso de geologia, então pude ter o maior convívio com o pessoal de geologia. Uma pergunta mais? O Lucas perguntou para o Luiz se participar de iniciações científicas ajudam o aluno a ser escolhido a participar do Ciências Sem Fronteiras. Se sim, o quanto? Então, eu vou até interferir aqui um pouquinho para poder falar isso. Ser bolsista de iniciação científica, ele é um critério de desempate para o Ciências Sem Fronteira. Para a UERJ, ele não é nenhum critério de desempate nem de indicação. A UERJ, ela se preocupa principalmente com o CR de vocês. E, obviamente, se alguém fez iniciação científica e comprova, a gente informa ao Ciências Sem Fronteira que você fez isso. E para o Ciências Sem Fronteira, isso é um critério de desempate. Tá? Então, isso é uma coisa do edital do Ciências Sem Fronteira mesmo. Luiz, você quer responder também? Quer falar algo mais ou já foi suficiente? O Luiz tinha caído, mas ele mandou a mensagem aqui agora que voltou. Luiz, então eu vou habilitar aqui o seu áudio novamente para que você possa responder. Só um minutinho. Enquanto eu habilito, tem aqui outra pergunta sobre o aproveitamento de disciplina, que a estudante acabou de falar. Como já tem um tempinho, eu agora não lembro qual delas tinha falado sobre isso. Se eu entendi bem, não vai ser possível aproveitá-las. Quem pode falar um pouquinho sobre aproveitamento de disciplinas? Vou colocar... eu vou deixar os alunos responderem aproveitamento de disciplina, e eu vou colocar um pouquinho aqui sobre como isso é visto na UERJ. Tá? Eu não entendi só aproveitar. Então, tudo tem o seu ônus e o bônus, não é verdade? Então, quando a gente sai para uma experiência nesse tipo, a gente tem que estar consciente que vocês vão ter um retorno positivo e que vocês talvez vão ficar meio semestre ou 1 ano a mais na universidade. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, no caso de geologia, que por acaso também é a minha área, sou professora desses 2 alunos que estão aqui, o aluno, ele, como vocês sabem, ele é livre de escolher a disciplina que ele quer cursar fora, conforme a disponibilidade de vagas naquela universidade. Então, por exemplo, o aluno pode escolher uma disciplina que para ele é muito interessante, mas que não exista na nossa grade curricular daqui. Então, obviamente, é interessante para ele, mas quando ele voltar, ele não vai ter como ter equivalência nenhuma, porque não existe essa disciplina aqui. Ou uma disciplina que parcialmente o conteúdo programático é parecido com o nosso, mas não totalmente. Então, ele também vai ter que repetir essa disciplina aqui.
Mas existem alguns casos que as disciplinas têm um conteúdo programático, em sua grande maioria, similar ao nosso, e que a carga horária pode ser distinta. Isso é um assunto que está sendo tratado na Subreitoria de Graduação da UERJ, e ela vai ser colocada até o final desse ano, para que os professores e os departamentos cheguem a um consenso como vão ser aceitas essas disciplinas. Então, isso está sendo discutido. Mas eu acho que o principal, eu quero que vocês deem a opinião de vocês, às vezes não é exatamente fazer uma disciplina igual a que tem aqui. Às vezes exatamente o contrário, enriquecer o seu currículo acadêmico com coisas que a gente não oferece aqui. Então, talvez isso daí seja também um dos motivos que vocês estejam indo. Então, cada um tem que verificar o que pode ser essa experiência para vocês. Vou deixar os alunos falarem um pouquinho sobre isso. Especificamente no meu caso, eu não entrei com o processo de reaproveitamento por conta que eu estava no final do curso. E as disciplinas que eu peguei, com exceção de uma eu poderia até reaproveitar, mas como ela não era obrigatória, ela era uma eletiva daqui, eu optei em não aproveitar as disciplinas também porque eu preciso colar grau agora final de ano e eu estava com receio da demora, da análise, de tudo, né? Mas eu relato, então, um caso de um amigo meu, ele não é da UERJ, ele é da Federal do Piauí. A problemática dele foi, ele fez farmácia, ele é da farmácia, fez uma disciplina que é obrigatória para o currículo dele, que é Fisiologia Humana. A fisiologia era exatamente o mesmo nome, Fisiologia Humana, tanto na Federal do Piauí quanto no Canadá, na Universidade Alberta. Só que qual era a diferença entre as duas disciplinas? A que ele fez é uma disciplina anual, e a disciplina da universidade dele era semestral. Então, tipo, ele pensou, eles não vão criticar a carga horária porque a disciplina é o dobro de carga horária. Então, não vai ter problema. Ele não se deu bem nesse sentido, porque eles rejeitaram o aproveitamento de fisiologia por conta da falta de laboratório. Porque a disciplina no Brasil tem prática de laboratório. No Canadá não tinha, era só teórica. Então, por mais que tivesse o dobro da carga horária e abordasse até o conteúdo até mais minuciosamente, não sei se eu posso usar essa palavra, em comparação com a brasileira, ele não tinha prática laboratorial, então ele não pôde aproveitar a disciplina. Então, a minha recomendação é vocês prestarem atenção nesse detalhe da prática. Eu acho que, como a professora Neri falou, vocês têm que ir sem preconceito e fazer o que a faculdade tem a te oferecer e o que você gosta. Porque às vezes a gente fica muito preso, vou cortar essa quando voltar para o Brasil. Aí vocês vão, acho que acaba tendo mais dor de cabeça e você fez uma matéria lá que você não gostou e acabou que você não aproveitou o que a faculdade tinha a te oferecer. Então, eu recomendo que não pensem nisso e puxem a matéria que vocês realmente gostam. Bom, eu acho que depende também muito da sua área de estudo, né? Porque na questão da geologia, a Universidade do Brasil dá exemplos brasileiros e tem campos brasileiros. E fazendo uma matéria, mesmo sendo a mesma matéria no Canadá, você não vai ter o mesmo rendimento que teria fazendo no Brasil, porque você vai trabalhar no Brasil. Então eu não fiquei preocupada com isso, porque eu também estava no final do curso, já tinha feito a maioria das matérias oferecidas no termo que eu estudei, então eu resolvi fazer o que eu gostava. E acabei fazendo uma matéria repetida, mas eu aprofundei o conhecimento. Aprendi o lado canadense da matéria. Obrigada aí pelo depoimento de vocês. Realmente isso é uma questão que os alunos nos perguntam bastante. E a experiência de vocês mostra, né, que na verdade vocês nunca uma matéria é exatamente igual à mesma disciplina em outra universidade brasileira. Então imagina em outra universidade estrangeira, né? Tem uma questão aqui que foi colocada, a Sandra vai falar um pouquinho. Como tem a ver essa pergunta, por isso eu vou fazê-la logo,
Se o aluno não solicitar o aproveitamento, a disciplina entra no histórico de graduação? Então, essa daqui eu vou responder para todos vocês. Todas as disciplinas que vocês estão fazendo fora, ela vai aparecer como período em intercâmbio e vai vir as disciplinas que vocês cursaram fora e o nome da universidade. Então, no histórico escolar de vocês, isso vem como período em intercâmbio com o nome da universidade que vocês ficaram fora, sim. Isso colocado no histórico de vocês. Pode. Então, a gente tem que passar todo o histórico. Já tem histórico. A universidade que você mandou para você? Então, quando vocês voltam para o Brasil, vocês têm que preencher, tá faltando alguns, eu não sei se vocês fizeram, ela fez com certeza, vocês fazem um relatório para o Ciências Sem Fronteira. Vocês enviam um boletim acadêmico oficial, vocês enviam o período de estágio que vocês fizeram ou em universidade ou em empresa, o oficial com resumo do que foi feito lá, e vocês respondem um questionário. Então, ali, nós da universidade, avaliamos qual foi o rendimento de vocês, se vocês tiveram reprovações, se vocês não compareceram à aula, isso tudo a gente tem que informar o Ciências Sem Fronteira. E ele vai ou não solicitar uma explicação de vocês, por exemplo, se vocês fizeram 5 disciplinas e foram reprovadas nas 5. Então, obviamente, eles vão solicitar a vocês uma explicação sobre isso. Então, realmente, vocês estão lá, né, para um período acadêmico. E ninguém vai para lá de férias, gente. É muito simples, né? Vocês estão aqui para comprovar que vocês estão lá para estudar. Então, o aproveitamento acadêmico de vocês, ele é avaliado por nós e entregue ao CNPq, tá? Então, assim, quando vocês chegarem aqui ao Brasil, vocês vão ter que passar lá no DCI, para deixar o boletim físico, ou cópia dele no DCI, no DCI ou no DAA, eu agora não tenho certeza, mas creio eu que vocês podem se informar no DCI, eles vão te dizer aonde vocês vão colocar o boletim acadêmico, tá? Porque isso daí também é uma questão que vai envolver a parte de graduação. Mas com certeza, quando vocês retornam, vocês têm que fazer essa análise. O CNPq e a CAP são os 2 órgãos que sustentam Ciências Sem Fronteira. Alguns países é a CAP que lidera e outros são o CNPq. Então, eu posso dizer que, eu acho que, se não me engano, é o CNPq, eles já... Eu gostaria de fazer um comentário. Vocês já responderam esse formulário. Eu não sei se vocês já receberam isso para fazer. Não? É online, você faz online. Oi. Isso. Luiz, Tá bom. Luiz, se você quiser também ativar o seu vídeo, já está ativo, tá ok? Só um minutinho. Eu já recebi esse formulário do IAI, da CAP. Um comentário em relação ao que está sendo dito. Pode falar, Luiz. E eu tenho que preencher esse formulário para a CAP e para a IAI com as minhas notas todo final de período, com as matérias que eu realizei. E aqui difere de país para país. Nos Estados Unidos, nós só podemos aproveitar a matéria no Brasil ou entrar no nosso histórico se tirarmos A ou B. Não pode ser aproveitado no caso dos Estados Unidos. E antes da gente voltar com as nossas notas para o consulado carimba, reconhece firma, manda de volta para a faculdade e quando a gente chegar no Brasil a gente tem que traduzir e juramentar. Foi o que a CAPES e o IAI falou pra gente aqui na Dillard, que a gente teve uma reunião com eles aqui. Luiz Felipe, E para o IAI? você ficou um pouquinho cortado. Então, você disse que trimestralmente, você faz o upload do seu... Eu tenho que enviar as notas para a CAPES e para o IAI. Né? E no final do seu curso, você... Oi? E aí, no final do seu curso... Isso.
Isso, aí você faz o upload no sistema enviando o seu boletim acadêmico do semestre. E aí no final do ano, né, do ano todo acadêmico, você vai ter um boletim geral que você vai ter que tradução. Mas no caso, aqui e enviar pelo upload. Nos Estados Unidos nós só podemos tirar A ou B. Se a gente tirar uma nota menor do que isso, a nossa candidatura vai para julgamento da CAPES e a gente pode voltar e é certeza de não ter reconhecimento dessa disciplina no Brasil. Entendi. Então, na verdade, vocês têm um limite de A ou B nas disciplinas para serem aprovados e abaixo desse rendimento, vocês vão ser submetidos à análise do Ciências Sem Fronteiras se retornam ou não, conforme o rendimento, né? Agora, A ou B em relação Não, o D é de 80 a 89. Vai de 0 a 10, o B, se não me engano, ele seria uma nota mínima de 6, não é isso? O equivalente, Isso. nossa. A vai de 91 a 100. Seria de 9,1 a 10. D vai de 8,1 a 90. 0 a 100? Uhum. Isso. Certo, então realmente são as disciplinas que precisam bastante atenção, né? Tem, parece, uma outra pergunta em relação a isso? Luiz, tem uma pergunta aqui do Lucas. Participar de iniciações científicas. Então, no edital vem especificando pontuações para iniciação científica, prêmio, se você já ganhou algum prêmio de iniciação científica ou de Olimpíada, a nota do Enem e o seu CR são critérios de classificação e está estabelecido no edital. Então, você fazer iniciação científica sobe sua nota sim. E sobre o sistema de saúde? Alguma outra pergunta? Aqui nos Estados Unidos a gente tem plano de saúde que é fornecido pelo IAI e todos os hospitais são particulares. Então, nós temos direito à emergência e algum acidente grave na faculdade ou aos redores da faculdade. O seguro cobre. Com relação a dentista, outros tipos de medicamentos, outras coisas, a gente tem que pagar do bolso e é bastante caro. Isso. No caso canadense, é bem parecido com os Estados Unidos, no sentido de literalmente tudo é particular, a universidade, você paga a universidade, mas assim, o sistema de saúde também é todo privado, só que o canadense, você tem a opção de fazer o seguro de saúde da província. Eu fiz o seguro de saúde da universidade, eu pagava $200 por semestre. Tipo, para Canadá é muito barato. E a universidade cobre consultas, entre aspas, básicas, por exemplo, ortopedia, ginecologia, urologia, mas não cobre, por exemplo, o meu cobrava porque eu paguei um extra. Porque eu dei um upgrade no meu plano de saúde, eu paguei mais 200 mais em um ano, para ganhar extra como fisioterapia. Mas o plano básico, ele inclui consultas mais básicas, rotina, e medicação. A medicação eu pago inicialmente. O farmacêutico, ele pergunta se você tem plano de saúde, mostra a sua carteirinha e ele vai te dar o formulário específico daquele plano de saúde. Você manda o formulário com o recibo da medicação e eles vão te devolver, o plano de saúde, 10 dias depois, me devolveu um cheque, que eu tive que tomar 2 medicações no Canadá,
eles me devolveram um cheque me reembolsando. Então, olha só, eu vou lembrar que no programa Ciência Sem Fronteira, vocês recebem em torno de $1.000 para pagamento de 1.200, né? 1.200 para o pagamento do seguro-saúde. Então, vocês podem fazer um seguro-saúde de boa qualidade aí. Os 1.200 é para isso, tá? Então, eu tive 2 planos de saúde, né? Que eu estava em British Columbia e depois eu fui para Ontário. Eu queria só ressaltar 2 coisas. Plano de saúde no Canadá inteiro não cobre acidente de snowboard. Não cobre. Se você se machucar, você vai ter que pagar do bolso. A ambulância não cobre também. Meu colega pagou 1.200 de ambulância. Ele estava em Lake Louise, ele teve que ir para Banff. Ele escolheu ir de ambulância, pagou 1.200. E olha só, sistema canadense de saúde é totalmente diferente do brasileiro, né? Eu sofri um acidente lá de quadriciclo lá, que eu tava num trabalho de campo, machuquei o joelho, aí eu fui pra... Eu só ia na emergência, né? Que na emergência que eles poderiam me atender. Fui lá no mínimo umas 10 vezes. E nenhuma dessas 10 vezes eles me receitaram remédio. Não, não, relaxei. E nenhuma dessas 10 vezes me receitaram remédio. E sempre, vai pra casa que vai melhorar. Fizeram... Não, mas eles fizeram o raio-x, não deu nada. E a ressonância magnética, né? Mas mesmo assim... Para quem já foi nos Estados Unidos, eu aconselho trazer remédio. Tomem cuidado com isso aí, porque não é igual ao Brasil, não. Para quem vai para os Estados Unidos, eu aconselho trazer remédio, porque mesmo com receita médica, tem uma quantidade de quantos remédios você pode comprar. Por exemplo, teve uma menina que passou mal aqui na faculdade, ela teve que tomar amoxicilina. Mesmo o médico receitando, ela só pode comprar durante um ano 10 medicamentos que sejam anestésicos. E eles pedem o passaporte, então é vinculado ao número do seu passaporte à receita médica. Então não tem como burlar. Nossa, então é bastante assim limitado. Isso é muito importante você falar para o pessoal que está se candidatando nos Estados Unidos, né? E aqui também você colocou, que é importante, que na verdade vocês que estão nos Estados Unidos, vocês não estão recebendo os eventos. Vocês estão recebendo seguro-saúde feito pelo IEE para cada aluno. É isso, Luiz Felipe? Você podia esclarecer para a gente? Exato. Ok, então na verdade você não é o responsável pelo seguro-saúde, é o IEE que faz o seguro-saúde para vocês. Ok. Em relação a isso, o que eu ouvi do presidente do CNPq numa reunião, que também seria interessante todos os alunos saberem, é que nos nossos consulados brasileiros em todos os países, embaixadas, eles estão abertos para auxiliar vocês que estão fora, e inclusive auxiliar no sentido de orientar em termos até psicológicos mesmo. Eles têm um sistema de oferecer um apoio psicológico a vocês que estão fora, dentro dos nossos consulados embaixados. Isso foi uma orientação que foi dada pelo presidente do CNPq. Me parece que a Gabriela tem alguma experiência em relação a isso e vai relatar. Então, gente, eu tive que fazer psicologia no Canadá. Porque no inverno, fiquei muito mal, né? Na época não parava de cair, como vocês sabem, o inverno mais longo dos últimos tempos. Só que toda universidade tem um centro de psicologia para imigrantes, destinado só para imigrantes, e os psicólogos são pessoas que imigraram para o Canadá há muito tempo atrás. E foi isso, e é muito tranquilo, eles recebem muito bem, e é bem fácil. É bem fácil conseguir, porque o que eles menos querem é que algum estrangeiro se suicide lá. Não, essa é a verdade, eles não querem que a gente sinta mal.
né? E foi ótima a terapia e resolveu o problema que era tristeza por causa do inverno. Vitamina, uhum. Sim. Luiz Felipe, então, está relatando que aí também nos Estados Unidos vocês também têm esse apoio, né, dentro da universidade. Então, que ótimo. Está falando que o consulado brasileiro faz videoconferência todo mês com os estudantes de lá. Isso é importante porque vocês estão vendo que vocês têm esse apoio lá fora e vocês não têm que ter realmente nenhuma timidez de procurar isso. Porque realmente, muitas vezes, para nós aqui do Hemisfério Sul, a falta de luminosidade de sol é um fator realmente determinante para a gente se sentir um pouco mais triste, digamos assim, né? Então é importante vocês realmente procurarem ajuda. Né? Essa ajuda aí está disponível com vocês. Então, no caso dos Estados Unidos, inclusive, vocês estão recebendo o apoio aí mensal via videoconferência do nosso consulado para atentados terroristas e desastres naturais. Isso aí está relatando o nosso aluno lá, Luiz Felipe. Alguma outra questão foi colocada, Alessandra? Do curso. Bom, a nossa aluna aqui, pela experiência dela, ela está colocando aqui uma questão. Era uma questão que eu já tinha, que eu falei no início da entrevista. Se vocês estiverem na dúvida, pô, eu não sei se eu faço IELTS ou TOEFL de cursos de inglês. Sai do IELTS. Eu fiz o TOEFL, experiência própria. O TOEFL, você tem um inglês bom, ele vai piorar a nota do seu inglês, por mais que o seu inglês seja bom. Por conta do speaking, eu perdi muito ponto com o speaking no TOEFL. Não pela pronúncia em si, mas porque eu não consegui manejar meu tempo e eles cortam a gravação, literalmente. Você fala no microfone, como eu estou falando aqui agora, e depois de exatamente 30 segundos eles cortam. Lael? Vocês procurem no site do Ciências Sem Fronteira, eles têm as indicações lá. Já está escrevendo aqui como é que é, mas vocês têm no site do Ciências Sem Fronteira e lá no DCI também vocês vão ter informações sobre os dois testes de proficiência. Né? Na verdade, depende do país que você for, a universidade que você for, qual que é aceito, e também a disponibilidade que você vai ter de vaga para poder fazer. Porque como tem muito aluno indo, muitas vezes você não tem vaga, né? Você vai ter vaga daqui a 3, 4 meses para poder fazer o teste. Então, tudo isso depende de todos esses fatores. Eu queria colocar aqui uma perguntinha, talvez quadro final, que o nosso tempo já vai estar esgotando, né? Já esgotou, a nossa amiga está falando aqui ao lado. É o seguinte, assim, apenas em pouquíssimas palavras. Outra pergunta, o que vocês gostariam de deixar de mensagem aqui para o pessoal que está participando, bem rapidamente, positivo ou não, o que vocês acham dessa experiência? E antes disso daí, parece que tem uma outra pergunta. Tem aqui, né, uma última pergunta do Alexandro. Ele disse que faz engenharia mecânica na UERJ e que tem muitas dúvidas, tem muitas universidades que contemplam essa área no programa. Tenho muitas dúvidas também sobre a prova de inglês. Acredito que sobre a prova já deu pra gente, né? Gostaria que falasse mais sobre o assunto. Então, de uma maneira geral, engenharia mecânica, as universidades que estão dentro do programa Ciências Sem Fronteira, as estrangeiras, elas contemplam a maioria das áreas de engenharia. Então, realmente, o que a gente aconselha a vocês, primeiro é decidir aquele país que você teria vontade de viver. E, concomitante, você procurar algum professor que você tenha mais empatia, afinidade, para pedir a ele recomendação de universidade,
se conhece o curso na tal universidade e depois você, por você mesmo, entrar no website das várias universidades que existem, daquele país que você tem interesse de ir. E eu acho que é por aí que você vai poder encontrar exatamente onde você gostaria de, né, você vai conseguir fazer as suas opções. É realmente buscando, que eu acho que foi isso que cada um de vocês fez, né, antes de ir. E eles vão poder agora falar um pouquinho sobre isso e dar uma mensagem final à nossa conferência aqui. Quem gostaria de falar primeiro da sua mensagem final? Oi. A mensagem final que eu daria é, primeiro de tudo, foca no inglês. Não é porque você fez um teste bom, um excelente TOEFL, que você vai se dar bem no inglês lá fora. Porque, por exemplo, o canadense, eu achei o albertano com muita gíria e falando muito rápido. Então eu precisava parar para escutar e prestar atenção. Você focar no inglês, ou treinar, ouvir, treinar falar na medida do possível. E a segunda observação que eu faria é quando for o pedido de intercâmbio, aproveite o período, não ande apenas com eu andei muito com brasileiro, mas eu não apenas andei com brasileiro. É uma oportunidade única que você está lá. Aprenda a cultura local, para você também não cometer deslizes ou falta de etiqueta, que para eles é falta de etiqueta, que eu já tive problema com isso. E faça as disciplinas não focando eu quero cortar isso. Tá, se der para cortar é até ótimo, que você termina a faculdade, você não perde tanto tempo. Mas foca aquele conteúdo específico que você quer ver. Tipo, legal, essa disciplina nunca vai ter no Brasil, ou não tem na minha universidade especificamente. Eu quero fazer essa disciplina, faz. Se o Ciência Política permite, é legal você fazer, porque esse é um dos objetivos do programa. Você trazer conhecimento que você não adquiriria aqui no Brasil, justamente, pegar lá de fora e trazer para cá. Então, eu acho que dessa experiência aí, eu acho que vocês, antes de sair daqui eu imaginava totalmente diferente, que ia ser maravilha, mil e uma maravilhas, que ia chegar lá e ia estar tudo pronto e tal. E eu batalhei muito, desde o momento que eu cheguei lá até eu vir embora, né? Então eu acho que vocês têm que ir. Vai dar tudo certo, mas vocês têm que lutar muito, né? Pra mim foi muita luta, pra mudar de universidade, pra conseguir estágio. Foi assim, um leão cada semana. Então, mas eu aproveitei também bem. Então, valeu. Então tem que. Vai ser difícil, mas tem que fazer por onde, né? Acho que só isso. Só. Então, gente, não vai ser uma experiência só acadêmica, vai ser uma experiência de vida para vocês. Um período que vocês vão ter um autoconhecimento, né? Vai crescer muito, mesmo para quem já mora sozinho no Brasil. Lá é outra história, totalmente diferente. Mas fica tranquilo, porque pelo menos no Canadá, os canadenses são bem amigáveis, eles estão sempre dispostos a te ajudar. E toma cuidado, assim, com relação à questão da cultura. Não existe abraço e beijinho brasileiro. Não, eu cheguei fazendo amizade, ia lá, abraçava todo mundo, o pessoal ficava assustado, achava que eu era louca. Mas depois eu ensinei todo mundo que comigo tem que me cumprimentar desse jeito e foi assim que aconteceu. Relatando um outro colega meu, foi tragicômico. Esse meu amigo, ele tinha acabado de chegar, uma semana no Canadá e tal, foi cumprimentar uma canadense. Como a gente cumprimenta? Homem cumprimentando mulher. Com um beijinho no rosto. A mulher já queria processar ele por assédio sexual. Foi só o coordenador, um coordenador lá, que também era latino, chegou e não é assim. Brasileiro tem costume assim, teve que explicar. Então, gente, queria também que o Luiz Felipe falasse algumas palavras antes da gente terminar. A Alexandra está aqui colocando. Vocês podem ver aqui que os nossos alunos que retornaram têm muita história para contar.
Creio que vocês estão disponíveis para qualquer aluno que queira contactá-los, né? Então, Facebook, alguns, e se vocês precisarem de e-mail, vocês podem contactar o nosso e-mail do Ciências Sem Fronteira, @sr2.org.br, que eu repasso o e-mail deles para vocês, já que eles estão aqui dando essa permissão. Nós temos outra aluna também que está no Canadá, que também disponibilizou o e-mail, ela está hoje lá, não pode estar online aqui com a gente, porque ela tinha aula. Eu também posso passar, a pessoa está lá. Luiz Felipe está voltando aqui para dar o último olá. Eu queria desejar boa sorte para todos. Eu acho que Felipe, você fazer a prova do último TOEFL relato que a gente está terminando a nossa conferência. é só um começo. Quando você recebe aqueles milhares de contratos para assinar, correr na UERJ, assinatura da diretora, assinatura da Lenar, aí eu acho que é um pouco quando começa a cair essa ficha de que você está indo embora. E eu acho que o primeiro obstáculo vier, primeiro um ser que você tirar, acho que você não pode baixar a cabeça, você tem que encarar, você tem que pensar que é o seu futuro e que você está representando todos os brasileiros, sua família e você. Então acho que isso tudo cria força no momento que você está triste. E dizer também que para quem vem para os Estados Unidos, essa interação de brasileiro com o americano, no começo é um pouco difícil, eles não são muito abertos. Eu estou aqui há 10 meses, assim, em 10 meses eu tenho 5 amigos americanos, é muita coisa. E estar junto com o brasileiro é muito importante nos Estados Unidos. Você pode praticar o seu inglês de outra forma, que é necessário durante as aulas, mas eu acho que você, no caso dos Estados Unidos, se manter junto com o brasileiro é muito importante, porque na hora que você está triste, ele te acolhe. Com relação também, tirar uma nota baixa no TOEFL, não se desespera, porque aqui você vai pegar fluência e você vai entrar na dinâmica da faculdade. E se você tirar uma nota também muito alta no TOEFL, não vê de salto alto, porque no TOEFL normalmente você pega uma pessoa americana falando, pode sair melhor. Mas aqui você tem aula com árabe, em que você não entende nada do que ele fala. Então acho que é muito distinto o inglês que se aprende no Brasil e da prova do TOEFL para o verdadeiro inglês de sala de aula. É isso, boa sorte a todos e vocês vão gostar muito da experiência, vale muito a pena. Obrigado. Muito bom poder matar a saudade da UERJ. Felipe, obrigado aí pelo teu depoimento, boa sorte aí, bom estudo até o final, bom retorno também. Queria agradecer vocês que vieram, obrigado pelo relato de vocês. Obrigada aí pelo relato de vocês, todo mundo que esteve aí com a gente fazendo perguntas, principalmente ao pessoal aqui do LATIC, né, na figura da Alexandra, que disponibiliza esse espaço para a gente, e a gente pretende fazer isso sempre que possível, exatamente para poder vocês relatarem essa experiência e tirarem as dúvidas daqueles que estão pretendendo ir. Agradeço realmente imensamente a todos vocês, as últimas palavras vão ficar aqui para a Alexandra. Bem, eu também agradeço a participação de todos, do Luiz, dos que aqui estiveram presentes, da professora Nelly, por estar sendo parceira, né, enfim, do projeto e está nos ajudando muito nisso. Tem o nosso blog, que é o do Ergianos pelo Mundo, www.ergianospelomundo.latic.erg.br. Lá nós colocamos algumas informações, as webconferências ficarão disponíveis lá e também depois no próprio site do DCI, depois que elas forem editadas. Temos também algumas mensagens que ficam no blog e temos a página no Facebook do Ergianos, também temos a página do Facebook do DCI. Lá o DCI ele coloca e sempre está divulgando algumas informações importantes sobre intercâmbio. E o Ergianos também, sempre que tem alguma informação de algum ergiano pelo mundo que compartilhou alguma coisa legal, a gente também coloca lá. Então depois tem uma passadinha para conhecer e obrigada a todos. Né? E até amanhã. Amanhã tem mais webconferência. Obrigada.